Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse encontro entre a Mostra Cinemas e Confinamentos e o Coletivo Outro Campo. Lembrando que o Coletivo Outro Campo é um coletivo de estudos das diversidades audiovisuais formado na Universidade Federal do Tocantins e que mais informações estarão na descrição deste vídeo. O intuito dessa semana é apresentar esse material inédito de conversas realizadas na Mostra Cinemas e Confinamentos, com diferentes pensadores e pesquisadores sobre temas relacionados ao cinema e a noções de confinamento. A conversa de hoje é com Ana Lúcia Pereira, sobre o tema Confinamento e Prisão à Margem da Sociedade. Essa conversa foi inspirada nos filmes A Margem da Vida, de John Cromwell, de 1950, e Estamira, de Marcos Prado, de 2004. Boa conversa. Eu estou de bem comigo, isso é difícil. E vamos direto para um bate-papo com a professora Ana Lúcia Pereira. Depois do bate-papo, a gente deixa o espaço aberto para perguntas, para questões. Eu já estou vendo aqui, a Karina já abriu a câmera. A ideia é essa mesmo, que as pessoas possam participar. Enquanto a professora estiver falando, eu vou colocar aqui um destaque na tela dela e depois a gente vai participando. Então, Ana, muito obrigado por estar aqui conosco. Bom, até para apresentar, melhor dizendo, a professora Ana Lúcia, ela tem, se eu estiver falando besteira, você me corrija, mas você tem uma formação em História e atua no curso de Direito da Universidade Federal do Tocantins. Mas, obviamente, se você quiser se apresentar também um pouquinho melhor, mais detalhadamente, e fique à vontade, a palavra é sua. Peraí, deixa eu abrir aqui para você desmutar, né? Porque... Desculpa. Pronto, tá me ouvindo? Sim, estamos. Então tá, boa noite. Primeiro quero agradecer o convite, né, ao Gustavo, que assim teve uma brilhante ideia, né, de propor essa atividade, e aí também ao Guilherme, por conta de que nesse momento que nós estamos vivendo a pandemia, discutir confinamento, discutir a questão da prisão, ela é super importante, né? E nesses dias que nós tivemos aí assistindo os filmes, eu percebi que é uma questão que nós não tínhamos pensado, né? Quando a pandemia começou, em março de 2020, eu estava fazendo meu pós-doutorado. Então, quando você pede para se apresentar, eu sou formada, minha graduação em Ciências Sociais, mestrado em História, eu fiz o doutorado em Sociologia e o pós-doutorado em Educação. E aí, quando começou a pandemia, foi tão assim inusitado que eu estava fazendo meu pós-doutorado, eu continuei estudando, enfim, aí de repente os alunos, estava afastada, né, do meu grupo de pesquisa, me ligou e disse: professora, por favor, continue com a gente, porque não está funcionando a universidade, está tudo parado, nós estamos aqui desesperados, a gente está entrando em pânico. Aí eu achei interessante que o primeiro filme foi Pânico nas Ruas, né? Eu falei, nossa, como eu estava estudando, estava fechada, eu estava confinada e não sabia, né? E eu estava com medo da pandemia, mas ao mesmo tempo envolvida na pesquisa e não percebia que as pessoas estavam ficando assim, deprimidas, enfim, porque eu estava imersa, né, no estudo. E aí, quando eu vi a proposta os filmes, enfim, que eles foram disponibilizados para a gente foi acompanhando e foi percebendo que realmente é um debate, né, sobre a questão de confinamento, sobre a questão das prisões, eles são importantes, né, e passa, assim, alguma situação nessa condição nossa de professores, de estudantes, fazendo nossos doutorados, nós vivemos às vezes, nós nos confinamos sem perceber, né? E aí, quando hoje você convida para o debate, né, que nós temos o filme de ontem e o filme de hoje, então, quando a gente vê ali o filme Estamira, eu achei, assim, super importante, né, um filme que é um documentário. Então, a diferença do filme de ontem, né, do documentário de ontem com o filme de hoje é porque, de fato, o documentário ele traz uma realidade, né? Nós temos que nos deparar com uma situação que é real.
a história de vida de uma mulher que ela que se confunde, né, com a vida de um lixão, né? E aí o Gustavo, ele é do Rio de Janeiro, talvez deve ter uma proximidade de conhecer melhor o espaço, né? Nós aqui, a gente não tem noção do que pode ser, né? Eu falo nós aqui, eu estou aqui na cidade de Palmas, mas sou do interior de São Paulo, então eu vendo aquela situação, né, da Estamira, num bairro da cidade do Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde a maioria da população é afrodescendente, a maioria da população é negra, e ela, à medida que ela tem uma vida, né, de mulher negra, né, e pobre, então o filme traz essa intersecção de gênero, raça, classe, né? E à medida que a gente vê uma mulher negra pobre no lixão, a naturalização dessa pobreza, desse espaço, né? Então, fica assim, no nosso dia a dia, quando a gente vê as pessoas que estão moradores de rua, né? Normalmente, eles têm esse perfil. Então, quando a gente usa, né, nesses filmes que nós estamos vendo essa questão de normal e anormal, para nós já está, acho que para quem já está no quarto filme, já está ficando assim, o que vem a ser normal e o que vem a ser anormal, né? Mas a natureza, né, a naturalização da pobreza expressa no corpo de uma mulher negra, para o filme de ontem, a gente começa a assistir o filme e verificar que é uma realidade que é própria do Brasil, né, que vive essa questão do racismo, da discriminação e do preconceito, é muito, muito próxima, muito intensa, e no dia a dia isso ocorre, ainda que houve uma tentativa de pregar que no país existe a democracia racial. Isso não existe, né? Nós podemos perceber no filme uma realidade expressa em que a loucura, né, o desequilíbrio da pessoa, ela surge justamente pelo estado de pobreza que ela vivencia no seu dia a dia. Então, ela é uma das moradoras, ou foi, né, do Jardim Gramacho, né? E é possível que muitas outras mulheres e homens que vivenciam essa situação chegam ao estado de confinamento, e quando o Gustavo pede para discutir o tema, né, sobre a questão desse confinamento e prisão à margem da sociedade, então essas pessoas, elas vivem à margem da sociedade e elas trazem também a questão da invisibilidade, né, que ela, nas falas, né, que ela traz a discussão da subjetividade dela, né, ela mesma relatando a vida dela, né, a partir do acompanhamento que é feito do dia a dia dela, demonstra justamente isso, né, que são pessoas que são invisibilizadas por nós no nosso dia a dia. Então, o filme, ele traz essa situação, e para dizer também que esse lixão, ele não existe mais, né? Pelo menos pela pesquisa, ele a partir do ano de 2012, ele foi extinto, até porque a degradação, ela é uma degradação social, uma degradação do meio ambiente, né? E ela demonstra toda essa questão dos bolsões de miséria que existem no nosso país e que são naturalizados e que impactam diretamente na vida das pessoas, principalmente as pessoas negras, né? E aí, o que acontece? O documentário, quando ele vai discutir esse confinamento, ele traz uma realidade dessa mulher que tem uma família, né? E a questão é justamente essa, ou seja, quando nós começamos a discutir o encarceramento, quando no filme de hoje nós vamos ver efetivamente que a educação que é dada para nós mulheres, elas pressupõem que a gente sonha, né, com um casamento, com um homem que possa ser o provedor da casa, alguém que vai, que a gente chama do príncipe encantado, né, aquele que vai nos fazer felizes. E ela, a Estamira, ela vivenciou duas realidades de casamento e, infelizmente, ela vivenciou a questão da violência doméstica, né, e ela relata aí, quando ela foi criança, ela foi abusada pelo padrasto. Ela coloca que o avô dela levou ela para a prostituição. Então, à medida que essa sociedade, quando a gente fala a margem da sociedade, né, para as mulheres,
esse desvio, né? Quando elas saem daquilo que é o acordo social, para elas sempre tem uma pena. E por isso que o filme de hoje vai também, quando a gente está pensando no sistema penitenciário, nós estamos pensando justamente isso. Aquelas pessoas que saem daquilo que é proposto como norma social, elas têm uma pena. E, infelizmente, para as mulheres, né, essa penalidade, o que ocorre? O avô levá-la para um prostíbulo, né? Ela relatando aquilo, e aí quando ela fala, eu acho que é interessante perceber quando a pessoa está fora, né, das faculdades mentais, fica parecendo que a pessoa está falando besteira, mas ela estava contando a história dela, né? Ela vivenciou nesse prostíbulo, né? E ela foi depois, quando ela consegue, quando eu falo conseguir, é porque o filme de hoje relata muito isso nas conversas das mulheres, né? Ver se você consegue um casamento, você vai ter um filho e as coisas passam, ou seja, como se a situação de... Até vou tirar meu óculos, que está dando reflexo. Aí o que acontece? É como se você tivesse no casamento, na constituição de uma nova família, que as coisas elas podem ser esquecidas. Mas, na realidade, a violência ela fica marcada no corpo, na alma, na mente da pessoa, né? E ela traz esses relatos da violência física, da violência psicológica que ela sofreu pelos 2 maridos que ela teve e do qual, né, gerou 2 filhos, que é o Hernani e a Carolina. E depois ela não ficou muito claro quem é o pai da segunda filha dela, da terceira filha, que é a Marli, que foi doada, né, como adoção, que o próprio filho Hernani, quando ele percebeu que a mãe estava com uma situação de doença mental, foi uma decisão dele, né, de fazer a adoção. Um pouco mostrando que a mulher ela não tem uma autonomia, né? E no filme de hoje também a presidiária ela não tem autonomia, ela não é ela que decide se o filho dela, com quem vai ficar o filho dela, se o filho dela vai ser adotado ou não, não teve essa autonomia. E apesar de que a Estamira ela já tinha lá um filho mais velho, tinha uma outra filha, não foi ela que decidiu, eles decidiram, acharam por bem que ela deveria ter uma família e aparentemente a ideia era cortar esse ciclo, né? E quando a gente fala cortar o ciclo, é porque a mãe da Estamira também vivenciou uma situação de doença mental, que ela também vivenciou e possivelmente, né, as outras 2 filhas dela. E quando eu falo possivelmente, existe a necessidade de quebrar esse ciclo de violência e é possível que o Hernani tenha a boa intenção, a gente fala que o inferno está cheio, mas ele teve essa intenção, né, de que fosse quebrado esse círculo com a menina, a Marli. Mas a menina também fica confusa, porque ela não sabe se ela queria ficar com a mãe que ela tem, a nova mãe, que é adotiva, ou a própria Estamira. Então, mostrando justamente que é muito difícil, nessa intersecção de gênero, raça e classe, é muito difícil, efetivamente, a gente quebrar esse ciclo, né, de violência. Então, o documentário, eu achei que ontem, quando o pessoal falou, todo mundo que estava presente ontem comentando quanto ele foi forte, ele é forte porque nós sabemos que é uma realidade, né? E quando o marco para a situação de doença mental dela, o marco ali é a violência sexual que ela sofreu na rua, mas nós podemos perceber que há um acúmulo de violência, uma sucessão de violências, né? E quando se ela conta que foi estuprada por 2 vezes na rua, também nós fazemos uma leitura ligada, né, à questão histórica do Brasil, à questão da escravidão, do corpo da mulher negra, ser um corpo que sempre sofreu é como se ele fosse um corpo que tivesse à disposição, né? E essa disposição no período da escravidão era os senhores que tinham o poder, né, de abusar sexualmente da mulher escravizada, e no decorrer da nossa história, o tempo inteiro, nós vivenciamos essa situação de medo,
Nós aqui, quando nós lecionamos na universidade, o período noturno, nós conversamos com a maioria das meninas que elas pegam ônibus, quando elas querem ir embora, dá 10, 10 e pouco, professora, pelo amor de Deus, libera, porque fica muito tarde para eu pegar um ônibus, e eu tenho muito medo de sofrer uma agressão sexual no ponto de ônibus quando eu desço de casa. Então, todas as vezes que você vai conversar com pessoas que vivem na periferia, a maioria das meninas que precisam utilizar o ônibus, ir para a Oreni, enfim, elas estão sempre preocupadas com essa situação, ou seja, não é uma coisa de uma doença mental, uma realidade nossa que nós vivenciamos hoje e que é um resquício que a gente diz da escravidão dessa sociedade patriarcal que acredita que o corpo da mulher está à disposição, né? Então, o filme é interessante também para pensar quais são as políticas públicas, né? Para a gente questionar quais são as políticas que nós temos para as mulheres pobres, pretas e periféricas, né? Para que elas estejam protegidas dessa situação de violência sexual, violência psicológica e dessa situação de agressão que ocorre justamente, e que é importante dizer, a questão também do fundamentalismo religioso, porque o filme mostra que dentro da própria casa e pelo próprio filho, a Estamira e o teu neto, né, sendo levada a questionar se a doença dela é uma doença que é psicológica ou espiritual, se ela não está incorporada pelo demônio, enfim, demonstrando que essas questões elas não são vistas como uma questão que deve ser tratada, enfim, com políticas públicas, né, de saúde, né, que ela faz assim um debate muito interessante em relação a como ela é tratada pela psiquiatra que a atende, que repete o tempo todo o mesmo remédio, sem saber de fato se ela está bem ou não, se não tem uma conversa com ela de forma adequada, não a respeita como cidadã, como um ser humano. Então, o tempo inteiro, essa invisibilidade ela ocorre nas relações. E onde é que ela se sente acolhida? Onde é que é o território que ela pode ser ela mesma? Justamente no lixão, né? Quando ela está lá com os amigos, quando mostra à noite, quando ela vai dormir, nas condições totalmente degradantes, desumanas, mas é onde que ela pode se sentir ela, né? Então, eu quero, assim, fechar essa parte do filme de ontem falando um pouco sobre essa questão dessa morte simbólica, né? Daquela mulher, dessa mulher que é a Estamira. Porque à medida que a família ela não tem uma decisão de fato como que ela vai fazer o tratamento, ou seja, eles mantêm ela em casa porque sabe que o tratamento institucional ele pode ser prejudicial, mas também o tratamento, a saúde pública não tem dado um retorno da forma como seria importante para eles todos como família, porque a doença dela também causa, de certa forma, uma doença na própria família, né? Que eles convivem com ela e não tem uma política pública, eles não têm uma assistência. O correto seria que ela tivesse um atendimento adequado e que a família também tivesse um atendimento psicológico para poder dar uma melhor condição de vida para ela, tá? Eu acredito assim que no caso, né, do filme de ontem, essa questão do isolamento, essa questão da margem da sociedade, ela se dá efetivamente pela origem étnico-racial dela, né? Porque às vezes a gente pensa que a pessoa é pobre e que todos os pobres venciam a mesma situação, mas infelizmente no Brasil a maioria da população preta é pobre porque é preta, ou seja, é pobre porque ela não tem um atendimento adequado nas políticas públicas de saúde, educação, de trabalho, né? E, infelizmente, de autonomia para a questão das mulheres. Aí a pergunta que a gente tem é qual a relação do filme de ontem com o filme de hoje? Né? E aí o Guilherme tinha falado já da tradução, né, do filme Caged, que seria enjaulada. E aí eu acredito também que a Estamira ela tenta se libertar, né, que é o final do filme, que fica aquele mar envolto, e ela tentando assim a liberdade dela, quer dizer, é uma angústia, eu acho que o final do filme, justamente por quê? Porque essa sociedade
o apagamento da pessoa Estamira, né, a invisibilidade, né, a dor que ela sente, e essa dor é física porque ela não tem o tratamento de saúde, então às vezes ela está repugnando algumas coisas, a insegurança alimentar porque ela não pode comer o que é adequado para ela come o que ela encontra, enfim. Então, ela está enjaulada, né? O lugar, aquele espaço que ela está, é o espaço que essa sociedade reservou e essa sociedade, infelizmente, naturaliza para ela e para as mulheres que são do perfil, e quando eu falo desse perfil, negra periférica, né? E aí, nesse filme A Margem da Vida, que nós assistimos hoje, aí a gente, o filme já começa com duas situações, que é essa questão que Michel Foucault trabalha, né, que é vigiar e punir, a questão da marcação do tempo, né, que essa sirene que toca o tempo inteiro, que é um símbolo de alerta, um símbolo do perigo, né, que te assusta, que te deixa em estado de adrenalina, né? E a imagem que ela vê, a personagem principal, que ela vê da janelinha do camburão que ela tá. Eu estou usando camburão na minha geração, não sei na geração de vocês a palavra, né? Mas ela tá naquele carro e ela vê da telinha ali, né? Então, ela tá chegando já enjaulada e a frase ali, prisão estatal de mulheres, né? Penitenciária feminina. Então, o tema é justamente o encarceramento de mulheres jovens e mulheres e pobres, né? Então, essa questão da juventude e da pobreza, ela é bem destacada no filme, ou seja, a menina tem 19 anos de idade, né? E ela não sabia o que estava acontecendo, ela foi agregada a um delito que foi cometido pelo marido dela, e, de repente, ela sofre a pena, não tem outra opção, ou seja, a política para a juventude, ela é uma política de encarceramento, né? Lembrando que o filme é de 1950, né? E aí, quando eu falo lembrando, porque se nós pensarmos no dia de hoje, nós temos que acrescentar ainda o problema da droga, né? E isso ali não aparece, aparece só o cigarro como que é elas fumam bastante, mas aí eu falo só o cigarro assim, no sentido assim, de que se nós pensarmos o sistema hoje, penitenciário, enfim, a situação que leva as mulheres para a prisão, a questão do tráfico de drogas, a questão das drogas, elas falam mais alto. Então, quando o filme vai tratar, e nós estamos pensando nesse isolamento social, nessa questão da margem da sociedade, vai tratar uma mulher pobre, né, que ela se associa ao seu marido e, de repente, ela é vítima de uma situação e que a leva para a privação da sua liberdade. Ou seja, de repente. E aí, quando a gente coloca de repente, ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, né? E ela vai para uma instituição que vai tentar corrigir algo que ela nem sequer sabe, assim, ela não cometeu, né? Que foi o marido que cometeu, né? Então, ela vai tentar ser corrigida, vai moldar uma atitude, uma ação que ela não cometeu, né? Então, essa questão dela ser casada, né? E esse status, né, de mulher casada, ele se coloca logo no início do filme e, de repente, ela se vê grávida. E é possível ver pelo filme que ela só tinha 2 anos de casada, e são 2 anos que ela tinha de gravidez, demonstrando justamente uma inexperiência em relação ao casamento, em relação ao seu corpo, à situação reprodutiva, né? Porque 1950, os métodos contraceptivos, eles não eram assim, não sei se não tão conhecidos ou não tão usados ou condenados, enfim. Eu falo assim porque eu estava até falando que a minha mãe vai fazer e meu pai vão fazer 60 anos de casado, e eles casados 23 de dezembro. E aí, 23 de setembro do ano seguinte, 26 de setembro do ano seguinte, a minha irmã nasceu. Então, minha irmã vai fazer, semana que vem, 59 anos. Em dezembro, meu pai e minha mãe vão fazer 60 anos de casado. Minha mãe fala, filha, a gente não sabia nem o que era sexo.
né? E aí, de repente, falar se evitar. Então, normalmente, as mulheres elas se casavam e engravidavam na sequência. Então, não tinha essa discussão sobre os métodos contraceptivos, a maioria delas, né? Então, mostrando que é uma menina nova, né? E ela pensa em mandar uma carta para a mãe, conversar com a mãe, mas a mãe também não tem autonomia nenhuma, a mãe é dependente do padrasto, e aí mostrando essa sociedade patriarcal, ela se casa e fica dependente da família, eles vão morar na casa dos pais, o genro briga com o padrasto. Quer dizer, essa situação totalmente de abandono, né? Porque ela não se fala se ela estudou, se o marido dela estudava. Quer dizer, não tem uma política de educação, né, colocava uma relação mesmo de conflito de uma família de periferia. Então, discutir essa questão, eu acho que foi muito interessante vocês trazerem essa questão do encarceramento, é importante por quê? Porque também é um tema que, para nós que estamos inseridos no universo, que eu acredito assim, que a gente vive e não querendo ver, acho que é isso. A gente não quer ver a situação das penitenciárias, a situação do encarceramento, são questões que são difíceis para a gente e, infelizmente, hoje, no Brasil, o grupo, a instituição que está se envolvendo com essa questão de discutir encarceramento, ir nas prisões, tentar acolher as pessoas que estão ali, são as igrejas evangélicas. Infelizmente, eles têm ali um foco de aliciamento desse grupo para ser um batalhão que vai compor as igrejas. E, efetivamente, nós que discutimos questões sociais, eu particularmente na minha área, a gente não quer olhar para isso, né? Então, quando colocou esse filme, eu falei, meu Deus, né? São questões assim, são tantas questões para a gente pensar, mas traz pontos que se perpetuam ao longo desses anos todos. Ou seja, um filme que foi produzido em 1950, mas nós temos aí a facção criminosa funcionando dentro do presídio, a corrupção, o suborno, né? Nós temos a questão da saúde mental, né? Quando a gente vê o surto psicótico também de uma das personagens, a Georgia, né? A gente vê a questão da insalubridade, quando o médico vai fazer o parto e que ele vê que a situação da enfermaria é péssima, né? Por que esse espaço é assim? Porque essas pessoas que ali estão, independente daquilo que elas fizeram, elas são consideradas pessoas de segunda classe. Para elas não merecem, né, um tratamento que seja um tratamento adequado, um tratamento humano, né? E alguns profissionais, como aquele médico e como a supervisora, eles acreditam que deveria ser diferente, eles gostariam de enfrentar esse sistema, e que é um sistema bastante forte, e eles se sentem impotentes em relação a tudo isso. Então, são questões que nós, que estamos no campo da discussão social, discussão das artes, enfim, esse tema ele tem que ser tratado por nós, efetivamente, porque existe um grande contingente de pessoas que estão dentro das prisões e que efetivamente são inocentes e que poderiam ter outro tipo de trabalho que não fosse a privação da liberdade. Então, nós temos que pensar a ideia da abolição das prisões, né? Nós tínhamos que conceber isso, que é bastante difícil. E quando eu falo difícil, é quando nós paramos para pensar, nós vivenciamos essa questão do medo, a sociedade ela coloca para a gente o tempo inteiro que se eu sair ali eu posso ser assaltada, eu posso ser alguma atitude, ela pode ocorrer. Então, eu acho que é natural ter instituições como essas, ainda que a gente não conheça de fato o espaço, e um filme ele mostra um pouquinho daquilo que pode ser, mas eu acredito que é bem pior. Enfim, então o filme eu achei assim que trouxe essas questões para a gente pensar, né? E pensar efetivamente em termos de movimentos que eu diria que movimentos feministas, também pensar a situação das mulheres que estão encarceradas.
E a maioria delas, no filme, demonstra que elas estão ali por conta dessa relação de homem e mulher, dessa relação que eles falam, elas contando que elas confundem amor, sexo e matrimônio, né? E de repente elas se submetem aos homens que estão com elas, que são considerados seus maridos, seus companheiros, se envolvem e não conseguem voltar atrás. E, infelizmente, o filme ele acaba, quando a menina cede, né, a personagem principal, a Marie, ela cede, ela sai, né, porque ela não tinha outro caminho, mas a instituição fica esperando ela. Ou seja, infelizmente, a última cena é o que eu posso fazer com a ficha, com o registro dela. E a supervisora que luta contra essa situação, infelizmente, ela coloca o quê? Pode deixar ativo, porque ela vai voltar. Né? Então, assim, muito triste, né? Mas é isso, eu queria assim, que vocês falassem, eu gosto de falar, mas queria que vocês falassem, enfim, eu vou ter que pôr o óculos agora para enxergar o chat, mas acho que o Guilherme e o Gustavo estão enxergando. Mas é isso, tá? Vamos conversar. Bom, Ana, acho que queria agradecer a sua fala, que está muito boa, tá maravilhosa. Bom, a Karina está com a câmera aberta, eu imagino que ela vai querer falar conosco, então, se você quiser falar, Karina, fique à vontade. Tem aqui um comentário e perguntas já do Francisco. Parabéns por esse ciclo cinematográfico e reflexivo sobre nossa condição de confinamentos. Parabéns à debatedora e foco desta discussão sobre o filme de ontem e hoje. Gostei. Tem uma questão que gostaria de compartilhar. As cenas finais dos dois filmes são emblemáticas e apontam para a impossibilidade de superação desta realidade. Poderia comentar? Visão pessimista ou real em nossa sociedade? O racismo, a pobreza, os confinamentos sociais podem ser superados em nossa sociedade? Do Francisco, ele pede desculpas que a webcam tá quebrada, por isso que ele não abriu aqui a câmera. Tranquilo, Francisco. Então, você quer comentar sobre isso? É uma visão pessimista? É uma realidade? A gente tem aí dois casos, né? Quer dizer, um documentário, de fato, um olhar mais direto para a realidade, e um filme de 1950, obviamente, até mais no sentido de uma fábula, né? Dessa fábula da criação de uma criminosa, né? A gente vê ela de jovem, como ela se torna. Então, acho que tem uma alegoria maior nesse filme de hoje, enquanto o de ontem é uma realidade muito mais crua, né? Muito mais direta. Mas ambos têm esse ponto que o Francisco ressalta. Esse final emblemático que aponta para uma impossibilidade de superação daquele lugar. Eu vejo assim, olha, o documentário ele é de 2004. E aí, se nós pegarmos a história do nosso país de 2010 até 2000 vamos colocar aí até 2014, 2015, nós tivemos políticas públicas voltadas para a população pobre, para a população preta. Nós temos na universidade políticas de ações afirmativas, uma proposta de política para a juventude negra, né? E aí eu falo a juventude negra porque o filme de hoje ele é uma inversão, porque nós nos sensibilizamos mais com a personagem principal na prisão sendo mulher loira, né? Que é a beleza padrão. Né? Então, a gente consegue se envolver com o problema dela, porque, eu falo a gente, porque nós aqui, que estamos aqui, não é o caso, mas as pessoas que vão assistir o filme, a maioria da população, principalmente nos Estados Unidos, que discute muito essa questão étnico-racial, enfim, que faz um tratamento mais direto, essa inversão, né? Você perceber que ela foi produzida, se tornou uma mulher má, porque quando ela sai, ela fala o seguinte, olha, esses $40 que meu marido roubou me deu uma boa educação, ou seja, ela aprendeu a ser marginal, né? Então, por isso que está falando da margem da sociedade. Então, nós acreditamos que é possível, sim, mudar.
É possível mudar porque, primeiro, que nós temos que acreditar efetivamente e quando eu falo a inocência, é porque não que as pessoas não cometam delitos, mas é por que esses delitos são cometidos e saber o seguinte, o Estado, né, ele precisa ter políticas públicas para ter outro tipo de tratamento para determinados delitos. Ou seja, às vezes você é pego com não sei quantas gramas de droga e você é tratado da mesma forma com pessoas que são traficantes, grandes traficantes. Né? Então, essa distinção efetiva e esse tratamento deveria ser diferenciado. Então, eu acredito sim que tem uma possibilidade de melhora, né? Quando a gente quando a gente pensa no sistema criminal, no sistema penitenciário. E eu acredito que a questão da saúde mental, ela precisa ser trabalhada porque nós vivenciamos uma situação de ansiedade. E quando eu falo assim, as 3 primeiras semanas, eu não abri a câmera, o Francisco está com a câmera quebrada, mas eu não. Essa situação de remoto, para mim, não é tranquilo, eu não acho tranquilo. Aí eu vivo essa situação, que eu falo que é essa ansiedade, também pode nos levar a um distúrbio mental, entendeu? Eu acho assim, são coisas que ocorrem na vida da gente que a gente não sabe trabalhar. Então, eu acredito que as pessoas têm preconceito se você falar que você está fazendo terapia, se você falar que você não está bem, as pessoas, não, você está bem, sim. Você fala, não, eu não estou bem, a pessoa, você está bem. Então, gente, então eu estou, né? Mas o que eu quero dizer é que só pode melhorar se a gente quiser conversar sobre isso. E eu falo assim, conversar quando eu vi os filmes que vocês trouxeram, eu falei, nossa, é um desafio, eu achei que eles foram bem ousados. Por quê? Porque não é fácil, é dolorido, entendeu? Então, às vezes, você não quer ouvir, então você não deixa a pessoa falar que ela não está bem, você não acha que não tem um caminho, né? Então, a gente tem que também mudar a forma de acolher as pessoas que não estão legal quando a gente pensa na saúde mental. E no sistema penitenciário, eu acho que a gente tem que pensar a possibilidade de abolição das prisões. Bom, a gente aguarda aqui quem tiver perguntas no chat ou quem quiser falar pessoalmente. Karina levantou o dedo, então vai lá. O som dela acho que não está ligado, Gustavo. Você que tem que ligar. Ah, agora ele ligou. Eu não consigo É só para destravar aqui. dizer, é que justamente para evitar que aconteça isso durante o filme, até aconteceu, que eu acho que teve um microfone que entrou aberto num momento, aí durante o filme a gente bloqueia para ninguém desmutar. Aí eu tinha esquecido de tirar o bloqueio, desculpa, por isso que você não estava conseguindo abrir o microfone. Tranquilo. Não, gente, boa noite. Primeiro, eu liguei a câmera, Gustavo, não necessariamente para falar, mas é porque eu gosto muito de que as pessoas vejam o olhar. Eu estava aqui assim, encantada por mim, eu passava a noite toda aqui ouvindo, né, a Ana. Então, é mais por esse contato visual, essa comunicação que contribui. Mas o filme de ontem foi, assim, um filme para demorar a dormir, né? Até pegar no sono, até processar, até reduzir aquele misto de emoções, né? A professora falou de forma belíssima, assim, trouxe muita coisa legal, muita coisa que eu não tinha percebido e outras coisas que eu tinha percebido e trouxe com palavras maravilhosas. É importante também a gente pensar que a gente está no Setembro Amarelo, né? Que as pessoas falam tanto, está aí na mídia, e ambos os filmes trazem essa preocupação com a questão da saúde mental.
Uma coisa que me pegou muito no filme de ontem foi com relação à questão da religião, como a norma social que tem que ser seguida. Até ela, dentro da própria casa dela, como a própria professora falou, ela não pode falar, não pode... As pessoas estão ali questionando o tempo inteiro, como se o que ela falasse, como ela pontua, não tem validade. Se ela não acredita em Deus, se ela tem raiva e etc., ela tem que aceitar porque é a norma. Ou se ela não aceita, é porque ela está com demônio. Então, para mim, isso assim foi bem forte. Outra, muita coisa, né? Mas uma coisa que ficou na minha mente, assim como também a questão, uma fala dela que ela fez assim: a melhor coisa que eu gosto de fazer é trabalhar. Tem outra opção? Porque o que é que ela faz diferente, né? E uma outra que ela falou assim, escravos disfarçados de libertos. Gente, essa frase assim... Ah, então é isso. O filme de hoje também trouxe a mesma, né, a preocupação com relação à saúde mental, vem também apontando a questão da feminilidade, né, o batom, cortar o cabelo naquela época, né, com a feminilidade assim tão forte. Outra coisa, sempre os homens, como a professora também já trouxe, né, a corrupção, o sistema, e como também, e falar em saúde mental é também nos questionarmos com esse confinamento, com esse desgoverno, com tudo caro, quem tem a saúde mental 100%, eu acho que não existe, né? Porque o negócio está difícil. Foi mais um desabafo mesmo, gente. Eu não criei nenhuma pergunta, mas, professora, se quiser pontuar, comentar, vai ser ótimo. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Ô, Karina, eu que agradeço você fazer essa fala, porque tem algumas coisas que a gente vai, assim, para não ficar falando, a gente, né? Por exemplo, quando você citou a questão da religião, é interessante nós percebermos o seguinte, que nós trouxemos, né, nós afrodescendentes, a nossa religião de matriz africana. E aí nós fomos violentamente batizados, inseridos numa discussão mais cristã. Então, quando o filme ele traz o tempo inteiro críticas às religiões do candomblé. Então, se ela falasse alguma coisa do candomblé, dos orixás, né? Se ela citasse alguma coisa, ela era considerada doida, mais doida ainda, né? Então, o que o feminismo fala? O feminismo fala que nós, mulheres, nós já sofremos grandes violências e quando a gente se rebela, nós já somos consideradas doidas, né? Independente de ter um laudo que ela tem. Então, assim, a mulher falou demais, brigou, reagiu, aquela é louca, porque está reagindo, né? E na família, é interessante que a família, ela, entre aspas, que é o nosso bem. Então, as mulheres que fazem isso, as mães reprimem. A mãe falando, mas você é tão briguento, impressionada como você briga. Você briga com o motorista do ônibus, você briga... Gente, se a minha mãe não pega a cadeira lá, né, a mãe, a senhora é idosa, a senhora tem que pegar a cadeira e sentar na cadeira preferencial. Aí, como ela é uma mulher negra, a pessoa acha que ela não precisa, porque acha que mulher negra é mais forte, que mulher negra... Entendeu? E ela fica em pé. Não, a senhora tem que sentar. Às vezes eu tiro o homem para pôr a minha mãe. Então, é mãe, mas para que essa necessidade de briga, né? E, ao mesmo tempo, a questão das religiões de matriz africana. Aí você fala, mãe, eu fui no candomblé. Mas, meu Deus, nós somos católicos, minha filha não vai nisso, né? Então, esse preconceito que foi incutido, que a gente chama de racismo, que é estrutural na nossa sociedade, as nossas famílias, que elas querem que a gente não sofra discriminação, eles tentam tirar isso da gente, né? E, no caso, a única coisa que nós temos, por mais que você citou ali que ela gosta de trabalhar e não tem outra coisa, o que ela tinha antes, Karina, era a crença em Deus. Ela acreditava que Deus existisse e que Deus ia tirar dela esse peso, né? Tem uma música na Igreja Católica que fala, o meu cansaço que a outro descansa. A gente cantava o tempo inteiro, né? E aí era aquela questão seguinte, olha como que a igreja disciplina a gente está cansado, trabalho, você canta, meu cansaço, que a outros descanse, e aí você, ralando, trabalhando.
E aí ela entendia o seguinte, eu vou trabalhar porque eu tenho um lugarzinho no céu, tudo bem. Mas quando ela foi estuprada, ela falou, gente, Deus não existe. Porque, olha, quando falou que foi sexo anal, para ela, assim, foi uma agressão. E eu me arrepio, porque você se coloca no lugar, né, com a cabeça que você tem. Imagina com a cabeça de mulheres mais velhas que a gente, que o sexo anal nem é pensado como o sexo para mulheres, fica parecendo uma coisa mais animal. O que ela sentiu? Um nada, né? Um animal. Então ela falou, Deus não existe. Então essa loucura é porque tirou dela a única base que ela tinha. Só sobrou o trabalho. Entendeu? Então, numa discussão mais marxista, o Marx falava justamente isso. O prazer da classe trabalhadora é comer. A gente tem realmente esse prazer. Na pandemia, todo mundo sabe comer um pouquinho a mais. Porque a gente, quando tem condições de comer, a gente tem prazer em comer, a gente tem prazer em trabalhar e se reproduzir. Então, a gente gosta de fazer sexo, a gente se reproduz. E a gente gosta. Agora, o que acontece? Se ela é violentada sexualmente, né? Ela é espancada pelo marido, que era o padrão. Né? O padrão é a gente se casar e fazer sexo só com o nosso marido. Então, ela teve um, deu certo, ela teve outro, não deu certo, os dois espancaram ela. Então, ela excluiu o sexo do prazer que ela poderia ter. Comer, ela não tinha recurso para poder comer, ela, né? Então, ela só tinha trabalho. E aí, quando nós vamos no filme de hoje, uma das moças lá, que é aquela que aliciava as mulheres, ela falou para Marie, você não vai mais ter prazer com os homens, você vai esquecer. Depois, se você ficar aqui, você não vai mais ter prazer com os homens. Né? Então, é tão complicada essa sociedade patriarcal, eu acho que essas questões elas têm que ser pensadas, e nós, mulheres, nós temos que ser ouvidas, mas ouvidas não ouvir por ouvir. Eu vou ouvir. Mas é ouvir, pensar e tentar mudar a atitude. Porque esse prazer carnal, animal ou animalesco que os homens, e não são todos os homens, a gente não tá generalizando, mas infelizmente que a sociedade impõe, que a gente tem que ser um objeto sexual e a gente tem que satisfazer inteiramente os homens, acho que isso precisa também acabar para melhorar a nossa vida. Nós precisamos ser considerados seres humanos e nos relacionar com amor, carinho e respeito. E se rolar sexo, bom, né? Mas não é uma situação como que ela disse que foi, que o cara abusou dela e jogou ela. Tipo assim, só o prazer mesmo, né? Então, assim, uma situação que é difícil. E, lógico, só leva à loucura mesmo. Só leva à loucura. Então, outra coisa que eu acredito que é interessante, que por mais, nós estamos num ambiente universitário, por mais que estamos remotamente, nós estamos, né, começou no período que a gente estava de férias, mas eu acredito o seguinte, a ideia é que essa temática perpasse também os nossos conhecimentos acadêmicos, né, porque a gente coloca o seguinte, a fala dela demonstra um saber, uma sabedoria, né, e eu acho que o roteiro, ele traz isso, né? Que ela tem um conhecimento, que é um conhecimento do senso comum, e nós que estamos na academia, nós temos que atentar para cada palavra que ela fala, né? Para a gente poder aprender e tentar mudar as ações e também retomar alguns pontos que, porventura, a gente não retomou. Para ser sincera, com essa amostra, eu quero inserir mais essa discussão sobre encarceramento feminino. Eu falo inserir mais porque a gente fala, mas não discute. Entendeu? Tipo, tem que aumentou o número de mulheres na cadeia, né? A gente coloca, mas discutir da forma como o filme discute, eu acho que é uma possibilidade de mudança na minha prática, no meu trabalho aí nas disciplinas que eu ministro. Karina, quer perguntar mais alguma coisa? Quer comentar mais alguma coisa? Você viu que seu comentário rendeu muito bem. Aí eu falo demais, Karina. Não, eu estou achando ótimo que a provocação rendeu falas maravilhosas. Guilherme, você tem alguma pergunta em mente? Sim, não, estou achando ótimo aqui a conversa, mas estava esperando para entrar depois também, porque é mais legal quando
né? Ah, A tem uma mão discussão já vai. levantada. Deixa eu só. Então, deixa a pessoa falar primeiro. Fala, eu pergunto depois. Tem uma mão aqui levantada da Letícia. Letícia? Oi, pessoal, tá me ouvindo? Sim, estamos. Bom, quero parabenizar mais uma vez a Ana Lúcia, muito bom seus comentários. Os filmes são realmente muito intrigantes, deixou bastante reflexão. Eu sonhei com a Estamira essa noite, inclusive, então, quando eu vi Estamira, né, ela pareceu muito com a minha avó, assim, a forma de conversar, essa sabedoria que ela traz, às vezes ali naquela nervosismo ali de tanta, né, e ela é goiana também, Estamira é goiana, então, aparentemente, fisicamente, ela me lembrou muito a minha avó, e eu sonhei com ela, como sendo minha avó. E, bom, aprendi muito com ela ontem. E eu quero assistir de novo, porque realmente traz um despertar muito grande de consciência e reflexão. Acho que a loucura, ela faz parte da nossa consciência, ela não é algo estranho a nós. Nós somos loucos em muitas coisas, né? Quantas coisas que a gente... eu lembro ali da cena do filho dela, que vai para a igreja e começa a ler a Bíblia ali, começa a buscar. Aquilo lá também é uma forma da loucura dele, né? De ele se curar. É uma forma dele buscar ali uma certa segurança. E, infelizmente, o que acontece muitas vezes é que torna-se um padrão. E todo mundo tem que copiar esse padrão, porque, para eles, é a única forma de se salvar, é a única forma de se curar, de se libertar disso, né? E que infelizmente não, e que não existe uma receita para todo mundo, a mesma receita para todo mundo, né? A vida dela, eu fico pensando, né, não só como uma mulher negra, mas também como uma mulher idosa, né? As pessoas não respeitam a experiência que ela teve de vida, né? Como se o passado dela não representasse nada no presente dela, como se o presente dela fosse algo... ela é assim porque ela não escolheu seguir a Deus, ou porque ela desistiu, ela não tem mais esperança, ou porque ela não tem mais fé. Mas o passado dela escreveu isso, né? Fez com que ela se tornasse essa pessoa. E a forma que ela conseguiu sobreviver durante esses anos, durante essa tormenta, durante essas violências, que foi pesadíssima, né? Quantas mulheres morreram durante esse processo, né? E ela sobreviveu, viveu até o seu último dia ali com bastante amor, né? Com bastante energia, assim, com bastante intensidade. Eu acho mais linda a parte que ela fala, é que a coisa que mais deixa ela feliz é os amigos, é o círculo de apoio que ela tem, porque nem a família dela, muitas vezes, muitos familiares dela não são amigos dela, né? Ao contrário, tornam inimigos também. E ela, dentro de casa, ela é desrespeitada muitas vezes porque a sua opinião não é respeitada, não é ouvida. E isso é muito triste, né? Pensar que isso, a gente pode ver algumas mudanças, alguma melhora na nossa sociedade, mas isso continua e feriu muito, muito a história de muitas mulheres, né? A minha avó mesmo é uma dessas mulheres que foi traída pelo marido, foi morto devido justamente porque se relacionava com outras mulheres, e deixou minha avó sozinha com 5 filhos, né, lá no Bico do Papagaio, aqui no Tocantins, e teve que descer com 5 filhos para Goiânia para criá-los, e eu tenho certeza que ela se submeteu a muitas situações degradantes para criar esses filhos e se proteger, para se alimentar, que é o que a gente acaba tendo que fazer. Somente a um comentário, não tenho nenhuma questão, mas eu queria poder ouvir um pouco mais sobre... Na verdade, eu sei que é um pouco até revoltante, né? Revoltante porque é como se não existisse esperança de fato, mudança. Ela no final ali fala mesmo que o resultado é tacar fogo em todo mundo e acabar com tudo e começar de novo. Porque a lei, né, o trocadilho que ela brinca ali, o trocadilho, engana as pessoas, que a ideia é que nem pautar a religião, né? A religião, Deus ali, representante, mas o Deus que é pregado é um Deus macho,
que está para servir os homens e justificar esses homens, justificar suas ações e ser perdoados, né? Porque eles podem fazer o que eles podem fazer, são perdoados e ainda são salvos, né? Mas ela fica revoltada com isso, né? Com essa hipocrisia, com essa falta de que não conhece nada de Deus. São pessoas que falam de Deus, mas não conhecem Deus. E ela mesma fala: você quer conhecer Deus mais do que eu, né? Mais do que eu mesma, uma mulher muito mais velha, vivida, com tantas experiências, e ela critica esse Deus criado pelo homem para justificar suas próprias ações e manipular outras pessoas, para dominar outras pessoas, utilizando o nome de Deus, né? E é revoltante, de fato. Acho que as pessoas que realmente têm uma vida espiritual, uma vida forte espiritualmente, entendem muito bem, claro, essa hipocrisia que ela está ali criticando, julgando, dessas pessoas que protegem o nome de Deus, fala como se como se ela tivesse culpa do que ela viveu e do que ela está vivendo, como se ela fosse responsável por si própria de toda a situação que ela aconteceu, sendo que não, ela foi uma vítima durante a vida dela, né? E ninguém julga ali, ninguém culpa ou vai pregar para o ex-marido dela, ou vai falar para as pessoas que fizeram o que fizeram com ela, mas fica falando que as suas ações é que levaram aquilo, ou que a situação da loucura dela ali é o demônio falando, porque ela se afastou de Deus, né? Porque ela perdeu a fé. Mas lembrando, resgatando que as coisas mais importantes para o cristianismo não é a fé e nem a esperança, é o amor. E isso é uma coisa que ela tem muito, isso é uma coisa que a gente percebe muito nela, que é o sentimento, né? Que ela fala, né? Eu sou uma pessoa lúcida, sou uma pessoa consciente, ciente e sentimentalmente, né? E ela tem muito essa relação, isso é muito claro para ela. E eu fico feliz por ter conhecido ela ontem, quero poder conhecê-la mais, assim, nesse sentido da obra que foi feita. E, bom, gente, eu só peço mesmo muita proteção para as nós mulheres e um mundo melhor para todos nós. Obrigada. Obrigada, Letícia. Eu achei interessante você falar da sua ancestralidade, porque efetivamente você teve essa compreensão de que ela é uma ancestral, né? E essa experiência dela de violência, o documentário ele acaba sendo algo para que que possa ser um material educativo para nós. E quando eu falo para nós mulheres e para a filha dela, para as netas dela, enfim, para todas, né? E para a gente poder também compreender o que é possível um ser humano fazer. Porque infelizmente, existe um mal, e que eu seja, como é possível uma pessoa fazer isso, né? Ou então, como é possível a gente permitir que pessoas vivem numa situação de miserabilidade tão grande quanto ela vive. Então, eu acho que você trouxe essa experiência, é legal. A outra coisa que você fala sobre a questão de como dessa relação espiritual dela, o documentário ele tenta demonstrar como foram dois natais, o Natal de 2000 e o Natal de 2001. E para a nossa sociedade, a celebração do Natal é uma celebração de renovação. Então, ela tem, sim, esse desejo de renovação, de continuidade, ela tem essa garra e essa força, e o documentário ele demonstra justamente isso, a garra e a força dela como mulher, e ainda que tentaram derrubá-la, ela ainda é o amparo daquela família. Por mais que pareça que não, mas é possível verificar que ela ainda dá base para aquela família, para aquele grupo, que eles ficam ali sem saber o que vai fazer com ela, como cuidar, mas ela ainda tem um elo de ligação entre eles. Bom, deixa eu pegar até a deixa aqui. O Francisco fez um comentário, eu vou ler o comentário primeiro, depois eu respondo aqui a pergunta.
Muito legal os comentários de Karina, de Letícia, destaco a visão do que seria trabalho e acrescenta a questão da violência sexual como elemento de poder, como comentado pela professora Ana Lúcia. Comentaria ainda sobre a questão da crença em Deus, que as duas situações, os dois filmes, nos colocam em situações limites da vida em sociedade e que nos permitem perguntar sobre a existência de Deus em tantas injustiças que ocorrem nessas condições sociais. Ele deu uma risada aqui que a Letícia lembrou do fogo, né? Tem o comentário da Karina, agradecendo a observação da professora Ana Lúcia. E o Francisco pergunta, alguém pesquisou se Estamira está viva? Pelo tempo trabalhado, teria uns 80 anos agora. Então, a Estamira, isso até é uma curiosidade que eu ia comentar ontem e esqueci, mas a Estamira, ela acaba mostrando o descaso da sociedade, inclusive no caso da própria morte. Ela faleceu em 2011, e aí é curioso, porque como a Ana colocou, o lixão de Gramacho ele foi fechado em 2012, então em 2011 já havia um início de discussão para o fechamento do lixão. Então, quando no filme eles comentam que enquanto existir essa coisa, enquanto existir o lixão, ela vai estar aqui, um pouco enquanto ela existir, esse lixão vai estar... Esse lugar, né, no qual ela se confundia, como mostrando uma vida num lugar que, em geral, a gente olha com desdém, com desleixo. Só porque eu estava lembrando... Quando a Ana falava, eu sou do Rio, mas eu não sou da região, eu conheço o Duque de Caxias, mas Guilherme é nascido no Rio de Janeiro também, né, mas também não é da região de Caxias, mas me chama muita atenção que tem uma hora sutil em que ele pega uma vista do lixão com a Baía de Guanabara ao fundo, e se vocês prestarem bem atenção na silhueta, óbvio, quem tiver a oportunidade de ver o filme de novo, se vocês prestarem bem atenção na silhueta, vocês vão ver que naquela silhueta dá para ver o Pão de Açúcar e dá para ver o Corcovado, onde há a estátua do Cristo Redentor e todo o maciço da Tijuca com aqueles morros. Então é bem sutil, mas você está vendo o lixão com aquelas pessoas numa situação de degradação, aquelas pessoas que não são vistas, e ao fundo, sabe, quase que numa penumbra, o que seria essa paisagem imaginária do Rio de Janeiro ideal, né? Do Pão de Açúcar, do Cristo Redentor. Mas a Estamira, voltando a responder a pergunta, ela faleceu em 2011, e se vocês procurarem na internet, tem notícia de jornal, reportagem na época, que o filho, né, esse filho que aparece lá, e o diretor do filme, na época, acho que é Marcos Prado, é Márcio Prado? É Marcos Prado, né? Eles foram, o Marcos Prado ajudou a cobrar do hospital, ela foi levada no hospital, mas eles inclusive denunciam que ela foi maltratada no hospital, maltratada no sentido de que ignoraram o que ela estava passando, não a trataram direito, tinha uma infecção que foi virando uma infecção generalizada, e aí ela faleceu justamente por um avanço de uma infecção generalizada. E aí você tem uma declaração do próprio Marcos Prado, do filho, né, brigando, que assim, ela continua invisível até hoje, e do próprio Marcos Prado dizendo assim, assim como no filme demonstrava, ela mais uma vez está aqui na sua morte, marcando e sendo representativa de uma exclusão que, infelizmente, muitas Estamiras existem, né? Muitas Estamiras estão à nossa volta, que a gente também invisibiliza. Então, acho que já que o Francisco perguntou, eu estava esquecendo de dizer isso, mas só para passar esse comentário. O Guilherme ia perguntar uma coisa também, né, que a gente passou a palavra para a Letícia. Acho que, Guilherme, se você quiser falar. E, bom, esse comentário do Francisco acho que já passou um pouco pelas falas, mas qualquer coisa depois, se você quiser voltar, Ana, também comentar mais um pouco, depois você fica à vontade. Guilherme? Bom, deixa eu voltar aqui. Então, estou gostando bastante do debate, estou achando ótimo. Quanto mais interlocuções a gente tem ao mesmo tempo, mais interessante está sendo e melhor está indo. E aí queria, assim, só fazer assim, uns pequenos comentários sobre algumas coisas e depois deixar uma pergunta para a Ana. O primeiro sobre Duque de Caxias, né? Assim, como o Gustavo falou, eu também sou do Rio, não sou de Duque de Caxias, né? Eu sou da capital.
Agora, a cidade de Duque de Caxias é o segundo maior PIB nominal do estado do Rio de Janeiro. Ela é a segunda cidade que tem mais dinheiro. E é isso que tem em Duque de Caxias. Isso é impressionante, porque quem já passou por Duque de Caxias fica chocado com a pobreza, não apenas no Jardim Gramacho, mas em muitas e muitas partes da cidade. É o segundo maior PIB, especialmente por conta das refinarias, né? Tem muita estrutura da Petrobras em Duque de Caxias, e é inacreditável saber disso e ver o estado da cidade. Isso é uma coisa que eu queria deixar registrado. Francisco, a gente sim tem vários filmes, né, em que tem essa perspectiva um pouco negativa, né, desse confinamento, em que mesmo quando parece que as pessoas escaparam dele, elas acabam se reconfinando, né, no mesmo ambiente ou num ambiente análogo. Elas estão meio psiquicamente confinadas àquilo, ou elas estão geograficamente confinadas àquilo. Agora, para não ser também só uma situação de formas de prisão, no sentido mais amplo, ao menos, sem dar nenhum spoiler, mas ao menos nos últimos 2 filmes, a ideia justamente do Fazendo Cinema, apesar do confinamento, são 2 filmes em que há escapes do confinamento justamente através da produção de cinema. Então, nós vamos ter pelo menos esses 2 casos sobre isso. Sobre a coisa sobre essa relação da manutenção ou não da fé e de Deus em relação, né, tanto ao Samira quanto a hoje, lembrar que também, tanto no Anjo Exterminador, né, aparecem ali uma série de elementos, inclusive a igreja no final, onde eles também acabam confinados, né? Ali também tem uma imagem um tanto quanto irônica de acabar confinado na igreja, depois de estar confinado na festa, o ponto onde isso também aparece. E amanhã a gente vai passar vai passar o Asas de Desejo, que é um filme em que justamente o personagem é um anjo e está um pouco confinado fora da vivência, justamente pelo seu caráter. E, obviamente, é um anjo totalmente cristão, né? Porque ele é, digamos assim, uma entidade que não tem acesso, não tem uma via direta à materialidade, né? Ele é um espectador da vida humana, mas ele não pode ter nenhum contato com ela, contato real, né? Isso também é uma dimensão possível de confinamento, mas, enfim, vai vir um momento depois de discutir esse outro caso. Mas aí, assim, enfim, passando por todos esses comentários, o que eu queria te perguntar, Ana, é que eu estava aqui pensando, foi até verificar aqui no Google, não estava vendo, né? Quer dizer, o filme de hoje, né, ele tem 70 anos já, 71, e tem uma coisa que me chamou a atenção, de que, assim, essa prisão é pública, né? A gente vê ali uma negociação estatal, e o que aconteceu nos Estados Unidos, eu estou perguntando porque eu sei que, por várias notícias, que isso é uma coisa que está pairando em alguns políticos no Brasil, é que as prisões nos Estados Unidos foram privatizadas, né? E, pelo menos, não sei se todas, mas eu sei que são muitas, né, são privatizadas. E os Estados Unidos é o país que tem a maior população carcerária do mundo, né? O Brasil é o terceiro, né? E como pensar essa dimensão tão assustadora que é a do confinamento como negócio, né? Porque não apenas como negócio para o crime organizado, porque é um espaço de recrutamento, mas também é um negócio mesmo, assim, para grandes empresas que controlam vários presídios e que são interessadas em que tenha gente presa, porque elas vivem disso, né, de supostamente prestar esse serviço. Então, queria te perguntar, assim, vamos conseguir escapar desse futuro no Brasil tão inquietante? Acho que você está sem som agora aí. Tá ligado? Tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. Então, assim, no caso, o Brasil, ele de 2006 para cá, depois da lei de drogas, houve um aumento muito grande da população carcerária, né? E essa, não sei vocês, porque eu sou mais assim, estou na faixa aí dos 55 anos. Então, eu vi a construção das penitenciárias aí pelo interior. Por exemplo, eu estou em Palmas, mas eu sou de Marília, interior de São Paulo. Então, tem penitenciário em Padre Nóbrega. Assim, no interior de São Paulo, distribuiu várias penitenciárias que foram construídas e são do Estado. E aí, essa questão do aumento dessa população, ou seja, existe uma política
de encarceramento e que essa política que a gente vê que é assim, do encarceramento para o extermínio, e justamente voltada para a população negra. Tá? Então, há estudos que, desde quando houve a abolição da escravidão, a população negra não foi objeto de políticas públicas, mas teve a política de embranquecimento, enfim, e a política de encarcerada. Né? Opa, Ana, deu uma ligeira travada aqui. Travou? Travou. Agora voltou. Agora voltou. Voltou? Voltou. Então, o que acontece? Opa. Eu acho que é aqueles momentos que você fica com medo a Samira brincando do controle remoto. Né? Você começou a fazer a crítica do sistema penitenciário. Né? Aí já vão derrubar a gente. Alguém está querendo derrubar a gente. Mas volta lá, acho que agora você está conosco bem. Mas, assim, para ser bem objetivo, o que o Guilherme está colocando, houve uma política de estatização, de aumento da população carcerária a partir da lei de drogas a partir de 2006, e essa busca, nessa tentativa de privatização, é para todos os equipamentos públicos, né? Para todo, né? A questão da saúde, enfim. Então, entra também essa questão da privatização das penitenciárias no Brasil. O que nós precisamos, além de discutir a não privatização, é discutir a abolição delas. Nós temos que pensar que o sistema tem que buscar outras alternativas para que a população seja inserida socialmente e que a privação da liberdade não seja uma proposta nossa. Nós temos que entender que só existe democracia no nosso país se as pessoas estiverem livres. E aí nós precisamos, assim, quando as meninas falam que não dormiram porque viram a história da Samira, nós precisamos tentar nos colocar no lugar do outro e da outra, né? Então, a ideia é que a penitenciária, que as penitenciárias não existam. E a nossa, e quando eu falo a nossa, é o seguinte, as mulheres negras, elas devem lutar para isso, porque quem está lá dentro? Seus filhos e maridos, os seus companheiros, né? E agora, a partir de 2006, elas mesmas estão sendo envolvidas da forma como essa personagem foi trabalhada. Apesar dos 70 anos desse filme, a maioria das meninas negras, elas acabam entrando justamente numa situação dessa. E mais no sentido das drogas em si, não no roubo, né? Que elas vão envolvidas com seus companheiros e acabam sendo encarceradas. Então, a gente tem que pensar outras alternativas. Bom, eu queria até recomendar quem tiver aí aquela famosa biblioteca de filmes com o N vermelho, para não fazer propaganda, já que eles não estão nos patrocinando, mas eles têm um filme chamado A 13ª Emenda, que nos Estados Unidos foi a emenda constitucional que acabou com a escravidão, né? Que, em teoria, acabava com a escravidão. E o filme discute muito como um dos recursos utilizados para burlar a própria noção de fim da escravidão teria sido o aumento do encarceramento da população negra. Como um dos motes do filme é como o aumento de encarceramento da população negra ele cresce exponencialmente no exato momento em que a escravidão é abolida nos Estados Unidos. E aí eles vão pegar desde esse passado, né, da abolição da escravidão até os dias atuais, né, passando pelo movimento dos direitos civis. E aí acho que aproveito até essa deixa para comentar. Quer dizer, o filme de hoje, a gente vê uma prisão efetivamente branca, de mulheres brancas. A gente está falando de um filme de 1950 e a legislação de direitos civis americana, que de fato acaba com a noção de racismo, porque eles haviam abolido a escravidão, mas o racismo ainda era legalizado, ainda era legal nos Estados Unidos até os anos 60.
Então é nos anos 60 que você vai ter a lei o ato de direitos civis, né? Então a ideia de que uma prisão fosse unicamente voltada unicamente para pessoas de uma cor, quer dizer, uma prisão só para brancos, assim como haviam prisões para negros, né? Ela não é só uma alegoria do filme, ela era efetiva nessa época. E eu acho que isso, eu fico muito grato também pela forma como você ressaltou, Ana, de que a gente é habituado a normalizar essa figura que aparece para nós da pessoa branca, nesse caso da mulher branca, loira, como uma figura inocente. Então, até quando eu falava, né, que a gente vê ali uma fábula de uma jovem que se torna criminosa, que vai se tornar marginal, e aí a gente fica se perguntando, essa fábula pareceria tão crível para nós se fosse uma mulher negra, se fosse um jovem ou uma jovem negros, né? Ou talvez a ideia de que um jovem negro, uma jovem negra, ao entrar ali, já seria vista, ou já seria encarada, né, normalizada, né? Essa pessoa seria normalizada por nós, já como alguém marginal, alguém criminoso, criminosa, desde o início. Mas acho que até um dos nossos interesses em mostrar esse filme é porque ele é um caso curioso, ele é um caso raro, quer dizer, ele é um filme do cinema noir, né? E a gente associa muito essa imagem do cinema noir com o galã detetive, né? Aquela figura policialesca que investiga, que anda no fio da navalha da lei, né? Que ultrapassa os limites quando necessário para investigar, para garantir justiça, essa relação do suspense. E aqui o que a gente vê são elementos do cinema noir, essas características, mas em um filme que é composto majoritariamente por mulheres. Ele é um filme todo composto por mulheres. Aí eu comentava até do Guilherme, não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, que é o tal... como é que é? Que eles vão me perdoar não saber exatamente como se pronuncia, mas é Bechdel test, né? O teste de Bechdel. B-E-C-H-D-E-L. É o nome de uma cartunista dos anos 80, quer dizer, que nos anos 80, se eu não me engano, fez essa proposta desse teste, que é, se uma obra de ficção, eu vou até procurar aqui para ver como é, que são 3 pontos que eles colocam, né? Que é se uma obra de ficção tem ao menos 2 personagens femininas, de preferência que tenham um nome, ou seja, que sejam nomeadas, se essas mulheres conversam uma com a outra, e se essa conversa de uma com a outra é sobre alguma coisa que não seja sobre um homem. Falando de um homem ou falando da relação delas com um homem. E assim. Esse filme, apesar de ter muitas conversas que caem nisso, ele eu acho que é um filme que consegue escapar ali do teste, porque você vê muitos desses estereótipos do cinema noir que a gente está acostumado a ver nas figuras masculinas, né? no Humphrey Bogart, no Burt Lancaster. Você vê a chefe do crime, né? a carcereira, né? Que é a pessoa má. De um raio ao outro. Desde a mulher inocente, a mulher que é má porque é perversa, porque ela quer se colocar na posição de superior, a que luta por justiça, que está ali lutando por justiça. E eu acho muito curioso que, no caso desse filme, são os homens que aparecem, em geral, sem nome, né? É o secretário, é o avaliador, mas... E eu sei que eu já estou me alongando muito aqui, vou passar a palavra, mas acho que uma coisa me chama a atenção, que é aquela cena em que você tem as 3 figuras masculinas ali discutindo qual é o melhor para ela, né? Então, assim, não, você é muito jovem, você não pode ficar exposta às ruas e ao perigo das ruas sem uma família para lhe proteger, sem alguém para lhe assessorar. Então, nós achamos que você deve continuar no sistema prisional. Que é de uma loucura, né?
mesmo naquele filme em que tudo muitas vezes parece até muito higiênico para o que a gente imagina que seja um sistema prisional, às vezes tudo parece muito bonitinho, assim, sabe? Para o que a gente imagina, porque é um pouco uma fábula, né? De novo, ele não é esta Mira que está nos mostrando o lixão, ele está ali construindo artificialmente as relações, mas como fábula, ele passa esse sentimento desse lugar que vai fazendo a pessoa se deteriorar, né? Vai fazendo com que a pessoa vá perdendo a sua relação de humanidade, a sua relação com a sociedade. E aí você vê aquelas três figuras discutindo, né, a vida dela como se ela não fosse ninguém, como se ela não, a opinião dela não. Aquele é um momento que eu acho que é a coisa do Bechdel aqui, no sentido até que ela propôs de crítica, né? Quer dizer, são homens discutindo a relação, e quando ela aparece ali é para se dirigir a eles, é para se colocar em relação a eles. Então, queria até aproveitar para comentar. Tem um site, eu vou botar o link aqui. Eu até vi que o filme de hoje ele não aparece no site. Eu até vou sugerir lá na lista para eles avaliarem. Que é um site que eles têm listas de filmes, e aí eles colocam se o filme passa no teste, se o filme não passa no teste, de ter ao menos 2 mulheres que tenham nome, sabe? Personagens que tenham nome, que falem entre si. E é bem interessante você ver alguns filmes que não passam no teste, né? Desde o passado até hoje, você continua tendo inúmeros filmes que não passam nesse teste. Enfim, bom, eu acho que eu fiz mais comentários do que perguntas, mas se você quiser pegar alguma coisa... O que você citou, assim, quando eu fiz a leitura, que eu não sabia dessa técnica aí de cinema, é que, para mim, o filme só estava reforçando o patriarcado, porque no momento dela ouvir a sentença de se ela ia ter liberdade condicional ou não, ela só tinha que ouvir, ficar quieta, né? Ouvir qual seria o que eles tinham decidido. E aí a supervisora que ia defendê-la falou muito pouco, e na hora que ela falou, esperneou, ela foi lá, pôs ela sentada, quietinha, entendeu? Então, é a reprodução do patriarcado mesmo. Quem tem poder de vida e morte sobre as mulheres são os homens, né? É triste. É uma das cenas mais tristes mesmo do filme. Apesar de enforcamento, apesar de tudo, essa cena ela foi uma das mais terríveis mesmo, porque ela fez tudo o que era preciso para ela ter a liberdade condicional. E aí, naquele momento, como ela não se vendeu, ela não recebeu essa liberdade, e eles se decidiram e deram a sentença para ela, né? Foi triste. Bom, gente, a gente vai se encaminhando para o final. Alguém quer fazer aí alguma última pergunta? Bom, então, vamos fazer o seguinte. Então, Ana, se você quiser fazer algum último comentário, Quero só agradecer mesmo, sabe? E assim, agradecer a oportunidade de conhecer todos esses filmes. Aí eu quero dizer que todos, eu não conhecia nenhum, entendeu? Então, para mim, assim, grande descoberta, a oportunidade de estar aqui com vocês, vou estar novamente. Eu realmente fico com a câmera fechada, porque eu não sei, gente, o que acontece comigo. Eu gosto de falar, mas eu tenho um problema sério, assim, estou sofrendo de... Deu uma travadinha aqui, deu uma travadinha. Você estava falando que às vezes não quer abrir a câmera e ela dá uma travadinha para simbolizar. Eu vou estar com vocês, eu estava só falando que eu quero estar com vocês até o final, ainda que a câmera pode estar fechada. A gente que agradece, você está recebendo elogios aqui no chat, muito bom, você é espetacular, parabéns, sua linda. E eu faço minhas as palavras do chat. Foi maravilhosa a fala, obrigado. Obrigado pela sua presença. Eu tenho visto aqui, às vezes, o seu nomezinho aqui na lista. Muito falo bom. Boa noite para entrar e boa noite para sair.
Tá ótimo. Eu deixei o link ali no site, né, do teste. E assim, quando eu comentava, acho até que isso é uma coisa. Por isso que eu acho que é uma obra rara, porque ele é de um momento de um modelo de cinema que é extremamente machista, retratando uma sociedade patriarcal, mas que coloca mulheres como protagonistas. E eu acho que isso, inclusive, nos permite até a olhar sem muito... Como é que a gente pode dizer? Não é sem filtro, mas olhar para algumas questões como essa cena que você colocava, ou como esse lugar, assim, mesmo as mulheres estando ali em cena o tempo inteiro, os poucos momentos que os homens aparecem, em geral, são em posições de poder, para se colocar. São os homens querendo decidir o futuro dela, são os homens do governo querendo dizer para a diretora da penitenciária o que ela tem ou não tem que fazer. Os homens, quando aparecem, e aí eu acho que é interessante, como eu dizer, eles não são nomeados ali, mas é quase que o contrário do que a Bechdel ali queria dizer. Porque ali eles não possuem nome, não é porque são invisibilizados. Eles não possuem nomes porque eles são arquétipos da sociedade, né? Do Estado, eles são os fiscais, né? Ô, Gustavo, deixa eu só te interromper para te falar uma coisa que eu esqueci. O primeiro homem que se manifestou na hierarquia, porque a gente fala que a sociedade brasileira tem a hierarquia racial. Na hierarquia social, ele era o motorista, ele era o último, né? Dessa. E o que ele fez? Chamou ela de vagabunda na hora que ele jogou ela dentro da pessoa, sua vagabunda. Né? Quer dizer, a mulher na sociedade, ela está abaixo de todos. Então, bastou ser homem, ele está acima. E no caso da Estamira, o neto, que é uma gracinha, um fofo, com vontade de dar um beijinho nele, mas ele, sendo homem, ele também, como a Letícia está dizendo, ela é ancestral, ela é mais velha, mas ele foi capaz de falar assim, vó, e Deus não existe, você não está aqui porque Deus existe, enfim. Então, infelizmente, o poder dos homens se manifesta dessa forma, independente da idade e da posição social, eles estão em uma situação de superioridade, né? Os dois filmes mostram isso. Foi legal você ter trazido essa cena aí, que eu tinha esquecido e eu tinha anotado, que era a primeira cena, que eu fico super palavra, eu ia xingar também. Mas quando ele já joga a mulher, fala vagabunda. Ele nem conhece ela, gente. Olha, se conhecesse ainda... é difícil, viu? Mas, homens, é difícil para a gente assistir e ver que é realidade. Assim, essas questões acontecem. É triste. Mas obrigada a vocês, homens aqui, Guilherme e Gustavo, que escolheram, fizeram a seleção desse material para a gente. Acho que foi bom. Eu acho difícil para mim assistir, eu nem consigo imaginar ou conceber como seja. Para mim é aquele momento que dá vergonha, né? Mas encarar isso, porque não adianta dizer, dá vergonha, vamos fingir que não existe, né? Dá vergonha, não vamos falar disso, porque aí a gente volta à ilusão da democracia racial, que você dizia no início da sua fala, né? Que muitas vezes ela é colocada um pouco como isso. Não vamos discutir, porque na hora que a gente discute, a gente está chamando atenção para o racismo. Parece vamos varrer a poeira para debaixo do tapete da sala sempre, né? E aí está todo mundo morrendo asfixiado de tanta poeira que está na sala, de tanto ácaro que está aqui, metaforicamente, e a gente vamos continuar fingindo que nada disso existe. Então, um pouco do lugar, a gente estava falando de confinamentos, e a ideia de falar da forma mais ampla possível, essa relação, acho que precisava também, né? A gente precisava discutir isso. E faço aqui, já deixa para amanhã e domingo, em que a gente entra no novo tema, né? No novo ciclo que a gente batizou mais ou menos de como é que é, Guilherme? Confinados na não humanidade, não é? Eu posso estar falando errado o tema, mas é isso. Eu acho que é fora da humanidade ou na não humanidade. É uma das duas expressões. Que a gente tem o Asas do Desejo, que o Guilherme já comentou aqui, que é um filme alemão cujo personagem é esse anjo, né? Essa figura etérea que ele tá barrado para fora, né? Ele quer
ele quer interagir, mas ele não consegue, ele observa de fora o que acontece, né, a humanidade, mas ele não pode interagir. E o outro filme, O As do Desejo Amanhã, e domingo, o A Bela e a Fera. Não, a gente tem sempre insistido nisso, não A Bela e a Fera da Disney, mas o original dos anos 40, do Jean Cocteau, que é um filme francês. Quem assistiu, inclusive, os da Disney, seja a animação ou esse mais recente, né, sabe que a história se passa na França, então é uma lenda francesa, né, um conto francês, que teve esse filme originalmente nos anos 40, que é o que a gente vai passar aqui. E inclusive, muitas das cenas, até de tomadas, quem assistir amanhã e se lembrar de ter visto o desenho ou for assistir o desenho depois, vai perceber que muitas vezes até algumas tomadas, sabe, alguns momentos, alguns motes ali, o desenho se inspirou diretamente no filme. Então é um olhar bem interessante para essa figura que também está fora da humanidade, né? Que ela é transformada em monstro, ela vira uma besta, né, uma fera, e por isso ela não consegue se relacionar. Então a gente entra nos 2 próximos dias nessa outra discussão, né, esse confinamento das pessoas que perderam ou que não têm uma humanidade, né, que querem ter uma relação com a humanidade e não conseguem. E teremos a participação do também professor da UFT, o Leon Farri Neto. E já sei que teremos a Ana aqui dando boa noite na entrada e na saída. Se quiser fazer uma pergunta, às vezes não precisa fazer na câmera, pode mandar no chat ali um comentário, fique sempre à vontade. A Karina, que já esteve conosco aqui, hoje voltou, fico feliz, que tem aberto a câmera. Acho que para quem quiser, né, se sentir à vontade, é legal, mas não é nenhuma obrigação, porque a gente sabe que também, às vezes, a pessoa não quer, né? É uma relação outra que a gente ainda está se habituando. Vai fazer o quê? 2 anos e a gente ainda... 1 ano e meio, né? A gente ainda está se habituando. Enfim... Guilherme, mais algum recado? Não, queria agradecer. Não, eu vou dar um recado, né? Então, sim, então é bom. Queria agradecer, então, aqui do bate-papo a Letícia e ao Francisco, que comentaram aqui a fala que eu tinha feito. E queria dizer, então, mais uma vez, que Cinemas e Confinamentos é patrocinado foi patrocinado pelo Prêmio Emergencial do Tocantins na categoria audiovisual, através da Lei Aldir Blanc, do Governo do Estado do Tocantins e do Governo Federal, através da Secretaria Especial de Cultura. E que a nossa equipe também conta com a Letícia Neves como designer, com a Luarna Abreu fazendo a social media, a Yasmin Sobral na assessoria de imprensa e a Bainá Ferreira, que fez as ilustrações. Então é isso. E é isso. Então, nos vemos amanhã. Muito obrigada, professora, mais uma vez. E é isso. Nos vemos, então. Até. Até, gente.